13. Mateus capítulo 14, versículo 13. Diz assim: E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu Jesus a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de uma íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Curou quem? E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto, e a hora já é avançada. Despede a multidão, para que eles vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: Não é misto que eles vão embora. Dai-lhe vocês o que comer para eles. Então eles lhe disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: Trazei-mo aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos para os céus, os abençoou, e partindo os pães, deu aos discípulos, e os discípulos deu para a multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobraram um total de 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, sem contar as mulheres e sem contar as crianças. Diga glória a Deus. Queridos, nós estamos hoje na nossa quarta da palavra, na série de mensagens Milagres de Jesus. Hoje nós vamos falar a respeito do 19º milagre de Jesus, o milagre número 19, e o tema é a primeira multiplicação dos pães. Parece que é um milagre simples, porque nós sempre estamos aguardando milagres estrondosos, mas este milagre, denominado a primeira multiplicação dos pães, tem coisas importantes para serem liberadas sobre a minha vida e sobre a sua vida. Tem coisas importantes, chaves que podem mudar a minha história e a sua história, chaves de Deus que podem mudar a nossa forma de enxergar muitos problemas na vida. Diga glória a Deus. É importante dizer que no momento em que esse milagre acontece, um pouco antes, algumas coisas importantes também acontecem. Nós pregamos na semana passada a respeito do milagre número 18, o 18º milagre, que foi a cura de um homem mudo, Nós pregamos a respeito daquele milagre. Logo depois que Jesus realizou aquele milagre, curando o homem mudo, que na verdade ele estava com um demônio. Vocês devem lembrar da pregação da semana passada. Ele não era mudo de forma natural, mas tinha um demônio que fazia ele ficar mudo. E quando aquele demônio foi expulso do corpo daquele homem pelo poder de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, aquele homem voltou a falar. Logo depois daquele episódio, Jesus preparou uma missão chamada de a missão dos 12. Preparou a missão dos 12. E depois que ele preparou a missão dos 12, Lucas, isso aconteceu em Lucas capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 25. Depois que ele preparou essa missão, ele deu poder para os 12, deu autorização, Eles saíram de 2 em 2 em vários lugares, e aqueles homens de Deus, aonde eles chegavam, eles pregavam o evangelho, eles curavam pessoas, eles expulsavam demônios, eles realizavam milagres.
Mas enquanto isso estava acontecendo, uma outra situação grave também estava acontecendo. João Batista, amigo de Jesus e primo de Jesus, estava preso. E mais ou menos naquela ocasião ali, mais ou menos naquele período, a cabeça de João Batista foi cortada. João Batista foi assassinado. Então, quando os discípulos voltam alegres, felizes, contando todas as maravilhas que Deus fez através da vida deles. Mas enquanto os discípulos estavam alegres e felizes, Jesus estava um pouco entristecido, porque o seu amigo, o seu primo, tinha sido assassinado. É importante dizer que esse amigo, esse primo, é aquele que é conhecido como a voz que clama no deserto, aquele que preparou o caminho para a chegada de Jesus. Esse João Batista que foi assassinado é o mesmo João Batista que pregava nas margens do Rio Jordão, e quando Jesus aparece, ele diz assim: é dele que eu estava falando o tempo todo. Esse tempo todo que eu passei pregando aqui, eu estava falando dele, que eu não sou digno nem de desamarrar as suas sandálias, né? E João Batista batiza Jesus nas águas, e a partir daquele momento começa o ministério, encerra o ministério de João Batista e começa o ministério de Jesus, o Cristo de Deus. Porém, na sequência, João Batista é preso e depois ele é brutalmente assassinado. Então vamos voltar aqui para a palavra de hoje. Dito essas coisas, vamos voltar para a palavra de hoje. Mateus capítulo 14, versículo 13, diz assim: ouvindo o que havia ocorrido, ouvindo as notícias, Jesus retirou-se de um barco em particular e foi para um lugar deserto, levando os seus discípulos. As multidões, ao ouvirem falar disso, que Jesus saiu para um lugar mais deserto, saíram pelas cidades andando e os seguiram a pé. Diga glória a Deus. Atenção aqui, ó. Jesus precisava ficar um pouco só. Por que Jesus precisava ficar um pouco só? Porque apesar de ser Jesus, ele estava em um corpo humano, e como humano, ele recebeu a notícia do assassinato de João Batista, e ele sentiu aquela notícia. Então naquele momento ele precisava ficar um pouco só. É aquilo que hoje em dia se chama de solitude, que tem pessoas que confundem com solidão. Só que solidão é uma coisa e solitude é outra. E naquele momento o que Jesus precisava era de um momento de solitude, para pensar, para refletir, para se recompor daquela notícia ruim. Os discípulos precisavam também descansar. Por quê? Porque eles voltaram da grande missão dos 12. Vocês sabem que essa grande missão dos 12 era feita a pé. Eles não tinham cavalos, camelos, não. Eles andavam quilômetros e quilômetros para povoados, para cidades distantes. Isso demorava um tempinho, demorava para chegar no local e demorava também para retornar para Cafarnaum. Então, tudo que os discípulos precisavam naquele momento era de um pouco de descanso. Então tinha Jesus que precisava de um pouco de descanso pela notícia
de João Batista, e tinha os discípulos que precisavam de um pouco de descanso, porque voltaram da grande missão dos 12. É por isso que o texto diz, no verso 13, que Jesus entrou em um barco e de maneira particular procurou um lugar deserto para ficar quietinho no canto dele. Só tem um detalhe, pastor Antônio. Jesus queria descansar. Os discípulos também precisavam descansar. Mas tinha uma multidão que aonde Jesus ia, eles ficavam observando. E quando eles perceberam para onde Jesus estava indo, o texto diz que Jesus foi de barco e eles foram o quê? A pé. Andaram exatamente 8 quilômetros para ir ao encontro de Jesus. Diga glória a Deus. Percebam isso aqui, percebam isso. O vocábulo deserto aqui liga o milagre de Jesus para o seu povo no deserto ao milagre do maná em Êxodo capítulo 16, que também aconteceu no deserto. Diga glória a Deus. Também existem as profecias que Deus promete o deserto se tornando pastagens verdejantes, onde suas ovelhas serão acolhidas e alimentadas. Diga glória a Deus. Irmãos, percebam que nós costumamos falar muitas vezes: eu estou no deserto. O nosso saudoso irmão Lázaro, ele dizia que o deserto é o quê? É o quê? A escola do... ou a escola do crente ou a escola do Senhor. É importante a gente entender, irmãos, que existem desertos que é o diabo que coloca, mas existem desertos que é providência de Deus. Diga glória a Deus. Por exemplo, na tentação de Jesus, a Bíblia diz que foi o Espírito de Deus que conduziu Jesus para o deserto. O período que Moisés passou no deserto, a Bíblia diz que naquele momento o deserto foi o quê? Refúgio para Moisés, porque ele estava o quê? Ameaçado de morte. Mas olha que interessante, enquanto ele estava no palácio, a vida dele era uma vida meieira. Por quê? Porque ele não tinha família. Mas no deserto ele conheceu quem? Zípora, a sua esposa. No deserto ele se tornou o quê? Pai de quem? De Gerson. Então algumas vezes, há um detalhe importante, foi no deserto que ele teve o encontro com Deus na sarça ardente. Amém? Então às vezes nós queremos os palácios e Deus está querendo se revelar para mim e para você aonde? No deserto. Então não tenha medo do deserto, porque algumas vezes o deserto vai ser o quê? Diga necessário. Perceba que nesse texto que nós estamos estudando hoje, quem procurou o deserto foi o próprio Jesus. Jesus precisava de um momento de solitude, ficar quietinho, para ter ali o seu momento, ele e o Pai, por causa da morte de João Batista. Ele procurou o quê? Um lugar habitado? Não, o texto diz que ele procurou um lugar deserto para ficar em particular. Então, não tenham medo do deserto, porque existem profecias que dizem que depois de um período, o deserto se transforma em pastos verdejantes. Diga glória a Deus e aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Quando você chega no verso 14, capítulo 14, verso 14, olha o que o texto diz. Não tinha jeito, a multidão chegou. Olha o que o texto diz:
Quando Jesus saiu do barco e viu aquela tão grande multidão, teve compaixão deles e curou todos os doentes que estavam na multidão. Diga glória a Deus. É importante dizer, irmãos, que este aqui é o único milagre de Jesus que os 4 evangelistas falam. Mateus fala, Marcos fala, Lucas fala e João fala. Os outros milagres de Jesus, um evangelista só narrou, 2 ou 3, mas esse aqui, os 4 evangelistas falaram sobre ele. Está em Mateus capítulo 14, está em Marcos capítulo 6, está em Lucas capítulo 9 e também está em João capítulo 6. Mas olha que interessante, esse momento aqui, que Jesus saiu do barco, viu a grande multidão, teve compaixão deles e saiu curando os doentes. Quando é Marcos que escreve, em Marcos capítulo 6, versículo 34, olha como Marcos escreve, ele diz assim, quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles. Por quê? Aí Marcos acrescenta, porque para Jesus era como ovelhas sem pastor, e então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Diga glória a Deus. Quando você junta os 2 textos, o de Mateus e o de Marcos, você chega a uma conclusão. Jesus viu a multidão, teve compaixão da multidão, saiu curando todos os seus doentes e depois parou para ensinar a eles. Diga glória a Deus. Mas o que Jesus queria dizer quando ele disse que pareciam ovelhas que não tinham pastor? Ele olhou para a multidão e percebeu que a multidão estava desprotegida, exausta, com fome e sem rumo. Por que a multidão se encontrava nessa situação? Porque a multidão já tinha alguns dias indo atrás de Jesus, porque sabiam que naquele momento somente Jesus podia curar aquelas enfermidades. Diga glória a Deus. Quando ele chama de ovelhas que não tem pastor, ele está dizendo em outras palavras o seguinte: esse povo carece de alimento espiritual e da água da vida. Diga glória a Deus. Ele está dizendo também o que? Esse povo necessita de direção para encontrar o aprisco da vida eterna. Diga amém. E ele também está dizendo o que? Que este povo precisa de proteção contra o inimigo das nossas almas. Diga glória a Deus. A situação daquele povo era a nossa situação nesta noite. Nós também somos carentes disso, de alimento espiritual e da água da vida. Somos carentes também disso aqui. Necessitamos de direção do Espírito Santo para que nós venhamos nos manter no caminho que vai nos levar à vida eterna. Diga glória a Deus. E precisamos de quê? Da proteção de Deus contra os nossos inimigos. Hoje teve um irmão, ele está aqui nessa noite. O irmão tinha acabado de conversar comigo no WhatsApp, disse: bispo, ore por mim, porque eu acabei de ver um demônio. Literalmente, eu acabei de ver um demônio aqui no meu trabalho. E quem chega lá na minha casa? O pastor Cleto. Quando o pastor Cleto chega lá em casa para esse bate-papo, para essa reunião, ele fala assim: bispo, o diabo está perseguindo todo mundo. É demônio que o diabo tem liberado todos os dias para atingir as pessoas
que não está brincadeira. Eu disse, pastor, tem um irmão da igreja que congrega na sede, que acabou de dizer que viu um demônio no trabalho. Então, irmãos, eu não sou alguém que acredita em coincidências. Eu acredito na revelação de Deus e nos sinais de Deus. Então, quando Jesus estava dizendo que aquele povo era um povo que estava parecendo ovelhas que não tem pastor, ele estava dizendo exatamente disso, que aquele povo precisava de proteção contra os inimigos espirituais, ou seja, contra os demônios. E quem era esse socorro? Quem era essa proteção? Diga: Jesus. Jesus é o meu socorro, Jesus é o seu socorro. Amém, irmãos? O verso 15 diz assim, ó: ao cair da tarde, os discípulos aproximaram dele e disseram: este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora essa multidão para que eles possam ir aos povoados comprar comida. Verso 16: respondeu Jesus: eles não precisam ir embora agora. Dê-lhe de comer vocês para eles. Eu posso ouvir um amém? Amém. Irmãos, aqui é Mateus que escreve dessa maneira, mas olha como Marcos escreve sobre esse momento. Marcos 6,34. Ele, porém, respondeu. Não, desculpe. Marcos 6,37. Marcos 6,37. Ele, porém, respondeu: dê vocês algo para comer. Eles lhe disseram: isto exigirá 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro com pão para dar de comer esse povo? Olha a pergunta dos discípulos. Olha como João escreve. João capítulo 6, verso 6. Jesus fez essa pergunta apenas para pô-los à prova, porque Jesus já tinha em mente o que ele ia fazer. Diga glória a Deus. Irmãos, eu sinto a autoridade dos céus para dizer para a igreja de Cristo nesta noite: não tenham medo da situação momentânea que vocês estão vivendo, porque Jesus já sabe como fazer para resolver sua situação. Jesus já sabe como fazer, o caminho que ele vai percorrer até chegar a você para resolver essa pendência em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Quando você continua a leitura no versículo 17 de Mateus capítulo 14, olha o que diz: eles lhe disseram: tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixinhos de um menino. Olha que interessante, irmãos. Em Mateus capítulo 14, versículo 16, os discípulos Mateus capítulo 14, versículo 15. Os discípulos viram uma multidão com fome, cansados. Quando Jesus faz uma pergunta para ver a reação deles, a primeira reação dos discípulos foi: manda o povo embora. Aquilo ali deixou Jesus incomodado. É por isso que João, no capítulo 6, verso 6, diz que Jesus, na verdade, se comportou daquela maneira para fazer uma prova com os discípulos. Porque Jesus estava provando o caráter deles, a integridade. Porque Jesus estava provando? Porque Jesus já tinha ensinado, irmãos. Jesus já tinha ensinado sobre compaixão. Jesus já tinha ensinado sobre cuidado, sobre zelar das pessoas, sobre amar as pessoas. Jesus já tinha dado poder para eles. Eles já tinham ido na missão dos 12.
eles já tinham curado pessoas, eles já tinham libertado pessoas, eles já tinham feito milagres. Como é que agora eles estão vendo uma multidão de pessoas que estavam doentes, foram curados por Jesus, andaram 8 quilômetros de pé para chegar perto deles? Eles falam com toda a tranquilidade do mundo: manda eles embora. Jesus sabia que se mandasse aquele povo embora, alguns deles iriam morrer no meio do caminho, não ia suportar. Aí Jesus fez uma prova para ver qual seria a reação deles, e eles não tiveram compaixão daquela multidão, né? Perceba que Marcos, quando escreve sobre esse assunto, em Marcos capítulo 6, versículo 37, tem um dos discípulos que diz assim: isso iria exigir pelo menos uns 200 denários. Aí ele faz uma pergunta: devemos gastar tanto dinheiro com pão para dar eles para comer? Claro que sim. Será que você está com dinheiro? Você está vendo alguém morrer de fome e você vai deixar a pessoa morrer de fome? Que tipo de evangelho é esse? Que tipo de cristianismo é esse? Qual é o espírito que habita em nós? Qual é o espírito que estava sobre aqueles discípulos naquele momento? Isso vai nos custar 200 denários. E daí que vai custar 200 denários? Uma pergunta: devemos gastar tanto dinheiro em pão para dar para comer? Aí João vai e revela em João capítulo 6, versículo 6. Jesus só fez aquela pergunta para pôr os discípulos à prova, porque na verdade Jesus já tinha em mente o que ia fazer. Jesus já sabia de que maneira iria resolver o problema daquele povo, mas Jesus queria saber se aqueles 12 discípulos estavam na mesma visão que ele, se tinham na vida daqueles discípulos o mesmo sentimento que tinha em Jesus. E Jesus quer saber nessa noite se dentro de você tem o mesmo sentimento que tinha nele. Louvado seja Deus. Amém? Porque se você tiver o mesmo sentimento dentro de você que havia em Cristo, então você é alguém que tem compaixão de quem sofre. E se você tem compaixão de quem sofre, você pode dizer para o Pai: eu sou adorador, eu adoro em espírito e eu adoro em verdade. Porque quem aprende a adorar em espírito e em verdade tem o sentimento que Jesus tinha, tem a identidade de Jesus. Diga glória a Deus e aplauda o Senhor Jesus. Deixa eu correr, porque o tempo está avançando ali. No verso 17, capítulo 14 de Mateus, versículo 17, eles disseram assim: tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixinhos de um menino. Aí Jesus diz assim: traga-me para mim os 5 pães e os 2 peixinhos, disse Jesus para os discípulos. Atenção aqui, irmãos, olha. Os discípulos sabiam que Jesus era o quê? Poderoso, o suficiente para suprir as necessidades alimentares do povo, mas mesmo assim não foram até ele em busca de ajuda. Os discípulos sabiam que Jesus tinha poder para resolver a situação. E por que eles sabiam, pastor Anderson? Porque eles mesmos receberam poder do próprio Cristo para sair na missão dos 12, de 2 em 2. Então eles sabiam o tamanho do poder de Jesus. Em vez disso, fizeram o quê? Uma lista
do que eles tinham. Eles acharam para comer o quê? 5 pães e 2 peixinhos de um menino. E fizeram a lista dos recursos que possuíam em dinheiro. Quanto? 200 denários. Só que quando eles pensaram na hora que a situação aconteceu, porque já tinha anoitecido, quando eles pensaram na hora, quando eles pensaram no lugar que eles estavam, que era um lugar meio deserto, meio remoto, os discípulos chegaram à conclusão que nada poderia ser feito para resolver o problema daquela multidão. Repita comigo assim, diga: os discípulos chegaram à conclusão que nada poderia ser feito para resolver o problema daquela multidão. Diga assim: todos eles estavam errados. Irmãos, será que eles pegaram os 18 milagres que eles viram Jesus fazer e jogaram na lata do lixo? Antes desse momento aqui, Jesus já tinha feito 18 milagres na presença deles. Já tinha transformado a água em vinho, já tinha feito uma pesca maravilhosa, já tinha curado pessoas que estavam distantes, já tinha curado pessoas que estavam endemoniadas, já tinha curado cegos, já tinha curado mudos, já tinha ressuscitado a filha de Jairo, tinha curado a mulher do fluxo de sangue. Jesus já tinha feito 18 milagres extraordinários. Como é que os discípulos ficaram inertes diante daquela situação? E sabe o que é poderoso nesta noite? É que cada um de vocês também já viram Jesus fazer algum tipo de milagre, ou então já viveram algum milagre de Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, isso lembra as nossas atitudes hoje em dia, pois por alguma razão nós nunca percebemos o momento ou o lugar certo para o Senhor operar em nossas vidas. Quase sempre somos pessimistas, sim ou não? Sim. Você não precisa saber o dia que Jesus vai operar um milagre na sua vida. Você não precisa saber qual é o lugar que Jesus vai operar o milagre. Você só precisa crer que Ele já sabe o que vai fazer sobre a sua vida e que Ele vai operar o milagre que você precisa. Era isso que Jesus queria que os discípulos tivessem como certeza e sentimento no coração deles. Diga glória a Deus. Agora, irmãos, esse jovem rapaz que deu os 5 peixes, e os 2 pães, ou são 5 pães e 2 peixes? 5 pães e 2 peixes. Esse rapaz que deu o lanchinho dele, ele merece a nossa admiração, sim ou não? Merece. Esse jovem rapaz merece nossa admiração por compartilhar seu lanche com Jesus e com o povo. Agora tem uma coisa quando eu prego sobre esse milagre que fica me corroendo por dentro. No final do capítulo, a gente descobre que Jesus alimentou naquele dia 5.000 homens. Quantos homens? 5.000. Fora as mulheres e as crianças. Aí eu pergunto, como é que no meio de 5.000 pessoas ninguém tinha comida, mas um menino tinha? Eu chego à conclusão, irmãos, que alguém tinha alguma coisinha, mas como tinha gente demais, ficou quieto. Porque imagine, você está no meio de 5.000 pessoas, está
fome. Você abre sua bolsa e só tem um pão. Você não tem coragem. Vai comer aquele pão. Só tem duas opções. Não tem três. Ou você vai pegar o pão e, por educação, vai olhar para o cidadão do lado e vai assim, que é um pedaço, com coração dizendo assim, tomara que ele não queira. Porque se você está com pão cacetinho, você olha, tem 20 com fome do seu lado, você olha para o outro lado, tem mais 20. Você vai olhar para o pão e vai dizer assim, pode comer? Não quero, não pode comer por educação, mas com a alma atribulada. Essa é uma situação, esse é um cenário. O outro cenário é o qual? Guardar. Guardar e ficar quieto e ficar esperando para ver o que vai acontecer. Depois eu vou fazer. Né? É a outra situação. E a outra situação, qual é a terceira situação? É você não de fominha. A minha pressão baixou. Estou sentindo custi-pio. São os três cenários que tem. Mas um menino, no meio da multidão, tinha 5 pães e 2 peixinhos. E esse menino resolve pegar o lanche dele e entregar para os discípulos, para dividir com os discípulos, com Jesus e com a multidão. Uma outra pessoa que merece chamar a nossa atenção, sabe quem é? A mãe. A mãe do menino também merece, porque ela deu alimento para o jovem e ainda deixou ele compartilhar com os outros. A pergunta que fica é: você mamãe e você papai, e eu estou no meio também. Se é eu e você, a gente deixava o menino compartilhar? Vamos falar a verdade, que aqui a gente está na igreja. Jesus está nos estudando. Se o menino, vamos falar de mim, Maria Lins. Alguém está falando de comida, aí Maria Lins vai pegar a mochilinha dela e diz assim: meu pai, tem 5 pão aqui dentro. Fecha a mochila, você é doida? Fecha a mochila. Tá maluca? Você está querendo tomar um tapa no meio de todo mundo? Só tem isso aí, Maria. Mas essa mãe aqui não, irmãos. Essa mãe aqui concordou que o filho dela pegasse a comida dele e compartilhasse com uma multidão que possivelmente nem iria sobrar para ele. Então essas ações precisam chamar a minha atenção e a sua atenção. Como está a minha compaixão e a sua compaixão? Verso 19 diz assim: e Jesus ordenou a multidão que se assentasse na grama, né? Mateus capítulo 14, versículo 19. E Jesus ordenou que a multidão se assentasse na grama, tomando os 5 pães e os 2 peixinhos do garoto, olhou para os céus, fez uma oração, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu para os discípulos, e os discípulos começou a distribuir para a multidão. Diga glória a Deus. Vocês devem ter assistido na novela da Record como aconteceu, né? O cesto foi se multiplicando, e quanto mais o cesto multiplicava, mais os discípulos iria distribuindo os pães e os peixes para a multidão. Vejam isso aqui, irmãos. Jesus se coloca no meio da multidão como um pai no meio de sua família, para realizar mais um grande milagre. Pela tradição judaica, eu preciso que vocês redobrem a atenção aqui agora. Ó. Pela tradição judaica, o chefe de família proferia em cada refeição. Proferia no que, irmãos?
Proferir em quê? Em cada refeição. O quê? Uma oração de agradecimento sobre o pão que ele partia, que era chamado de bênção, no grego, blessed. Jesus estava revelando ali para o povo que assim como o Pai libertou seu povo do Egito e os alimentou no deserto, ele estava novamente, chega eu sinto a graça de Deus, irmãos, ele estava novamente no meio do seu povo para salvar o seu povo, curar, alimentar, mesmo estando no deserto. Diga glória a Deus, aplauda Jesus. Por que eu pedi para vocês redobrarem a atenção? Irmãos, o que Jesus fazia era uma tradição do povo de Deus. Ia tomar café de manhã, parava tudo. Pai, graças nós te damos pelo alimento que o Senhor colocou na mesa. Ia almoçar meio-dia. Pai, graças nós te damos pelo alimento que o Senhor colocou na mesa. Ia jantar à noite. Pai, graças nós te damos. Então Jesus estava fazendo exatamente aquilo que a tradição já fazia. Por quê? Porque temos que aprender a sermos gratos a Deus pelo alimento que Ele coloca nas nossas mesas. Sabe por que temos que aprender a ser grato a Deus, irmãos? Porque é muita gente que passa fome, é muita gente que morre de fome. Às vezes a gente não sabe, porque tem gente que não fala, pastor Anderson, tem gente que não fala, pastor Antônio, mas às vezes tem gente, missionário, que está no culto, como hoje à noite, mas em casa não tem nada para comer. Está no culto, mas a geladeira em casa está vazia, só tem garrafa de água. Então, se tem na sua mesa, se tem café da manhã, se tem almoço, se tem janta, agradeça a Deus. Você não nasceu primeiro do que a comida, não. Pare um pouquinho, converse com seu pai, agradeça a ele. Ah, bispo, mas é que o pão só está, ultimamente só é o pão mesmo, sem margarina, sem manteiga, sem ovo frito, é só o pão e o café. Seja grato, rapaz. Tem gente que não tem nem isso. Seja grato. Você agradece pelo pão hoje, pelo café hoje, amanhã ele manda o pão com queijo, ele manda o café com leite, porque ele está vendo o seu espírito de gratidão. Seja grato no pouco, e ele vai te colocar sobre o muito. Aprenda a agradecer em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. A outra coisa que a gente aprende nessa passagem, esse momento aqui de Jesus alimentando o povo no deserto, é que isso já tinha acontecido lá no Antigo Testamento, quando Deus libertou o povo do Egito, que o povo estava no deserto. Deus não deixou o povo morrer no deserto, não. Quando acabou o alimento que eles trouxeram do Egito, Deus mandou maná, Deus mandou água, Deus mandou codornizes. Deus não abandonou o povo no deserto. Nesse momento aqui, Jesus também não abandonou o povo no deserto. E sabe o que Ele está falando para mim e para você nessa noite? Eu não vou te abandonar nesse deserto. Eu não vou abandonar o céu nesse deserto. Eu não vou abandonar sua família nesse deserto. Diga glória a Deus. Outra coisa, igreja, Jesus nunca ficou impressionado com as grandes multidões. Não. Jesus sabia que as motivações das pessoas para o seguir não eram motivações puras, e que a maioria delas o seguia por causa dos milagres de cura. Diga misericórdia. Pastor Anderson Abreu, Jesus é fenomenal. Uma coisa é você não saber o motivo que alguém está do seu lado.
Outra coisa é você saber que tem alguém do seu lado, mas não é porque te ama, é porque você tem alguma coisa para oferecer. E ainda assim, você continuar amando e cuidando daquela pessoa. Porque Jesus sabia que aquela multidão que foi ao encontro dele, não é porque amavam ele, mas é porque queriam os milagres dele. Queriam o pão. Alguém já ouviu falar de pão e circo? Quem já ouviu falar de pão e circo? Pão e circo era uma fórmula humana para manter o povo feliz. E até hoje as pessoas continuam se satisfazendo com comida e com entretenimento. Pois é muito mais barato manter um povo entretido do que enfrentar uma nação revoltada e insatisfeita. Essa fórmula, quem criou foram os romanos. Os romanos passavam 93 dias oferecendo para as pessoas comida e entretenimento. Depois que passavam os 93 dias, era pau na cabeça do povo. Porque era mais fácil, mais barato entreter o povo do que enfrentar um povo querendo solução, querendo uma resposta, querendo uma atitude de cuidado com o povo. No Brasil também é assim. No Brasil aqui também é assim. Por exemplo, no período da pré-campanha dos nossos políticos, o que é que eles colocam nas ruas? Trio, festa, entretenimento. Quando é no dia da eleição, o que é que eles dão para o povo fazer boca de urna? Pão e suco. Como é que o senhor sabe disso? Porque eu já vi muita boca de urna e já comi muito pão com suco. Não é nem no copo, é um saco. Aquele saco incolor, que você dá uma furadinha. A mesma receita dos romanos é a mesma receita que os nossos políticos há muitos anos usam no Brasil: pão e circo. Nós nos vendemos muitas vezes por qualquer coisa. Mas Jesus não é político. Diga glória a Deus. Diga: Jesus é provedor e pai. Olhe para alguém e diga: Jesus é provedor e pai. Verso 20, Mateus capítulo 14, verso 20. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Diga glória a Deus. João, quando está escrevendo sobre isso aqui, olha o que ele acrescenta. João capítulo 6, versículo 12. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajunte os pedaços que sobraram, porque não pode ter nada desperdiçado. Diga glória a Deus. O que é que nós aprendemos nessa noite com este milagre? Não desperdice nada na sua casa. Vou falar de novo: não desperdice nada na sua casa. Eduque os seus filhos a comerem o suficiente para matar a fome. Por quê? Porque nem Jesus gostava de desperdício. Porque quando nós desperdiçamos aqui, tem alguém passando fome ali. Quando os nossos filhos desperdiçam aqui, tem uma criança que está passando fome ali. Então não podemos desperdiçar nada que o Eterno entrega nas nossas mãos. Temos que agradecer a Ele e saber como usar para a glória do nome dEle. Porque a Bíblia diz que quer comais ou quer bebais ou quer façais qualquer coisa, façais tudo para a glória de Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Aí o último versículo do capítulo 14, verso 21, é o último versículo, diz assim: os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Diga glória a Deus. Irmãos, entendam isso aqui, ó. Jesus nunca fez milagres apenas para satisfazer necessidades humanas. Era importante, era, mas não era esse o objetivo.
Mas o que ele queria mesmo era que cada milagre operado fosse uma revelação de si mesmo, um sermão prático sobre a vida dele. Diga glória a Deus. As pessoas ficavam impressionadas e satisfeitas com os milagres de Jesus, mas nunca entendiam sua mensagem espiritual. E você? Aquelas pessoas não conseguiam entender qual era a mensagem espiritual em cada milagre que Jesus operava na vida deles. Mas nesta noite o Eterno quer saber você. Você já entendeu qual é a mensagem espiritual que Jesus está te revelando através do milagre que Ele fez na sua vida? Porque tem pessoas aqui nesta noite que estão em busca de um novo milagre. Diga amém. E Jesus, pela fé, vai te visitar, porque nesta noite Ele já disse que Ele já sabe o que Ele vai fazer na sua vida. Diga amém. Mas eu tenho certeza que aqui tem pessoas que já viveram milagres lá atrás, sim ou não? Sim, mas o que Jesus quer saber? Qual foi a mensagem que você aprendeu quando Ele operou um milagre na sua vida? Qual foi a mensagem que Ele estava te revelando? O que você aprendeu? De que maneira o nome dEle tem sido glorificado através da sua vida e através desse milagre que Ele fez? Oh, glória! Eles queriam receber a dádiva de Deus, mas eles não queriam o doador. Achavam bom desfrutar das bênçãos físicas de Deus, mas não queriam enriquecer o coração com as bênçãos espirituais. O que nós aprendemos com esse milagre é ter compaixão e a olhar para os problemas como novas oportunidades, para Deus assim poder trabalhar e dar tudo o que temos para Ele, confiando que Ele suprirá as nossas necessidades. Deus vai suprir todas as suas necessidades. Você precisa confiar nele. Você precisa crer nessa palavra que está sendo pregada nesta noite. Diga glória a Deus. Nesses textos dos evangelhos, encontramos pelo menos umas 4 soluções para sanar aquela necessidade do povo. A primeira solução dos discípulos: sugeriram que Jesus mandasse o povo embora. A segunda solução, a resposta de Filipe, depois da pergunta teste do Senhor: levantar dinheiro suficiente para comprar alimento para o povo. A terceira solução, teve também André, que encontrou um rapaz que tinha um lanche, 5 pães e 2 peixes. Mas veio a quarta solução. A última solução para realmente resolver veio de Jesus. Olhe para alguém e diga: a solução para resolver o seu problema, diga, já está gerada pelas mãos de Jesus. Irmãos, o texto diz que Jesus orou, abençoando o pouco pão, e aquele pouco pão virou muito. Diga glória a Deus. É interessante que todo mundo escreveu sobre esse milagre, mas somente João escreve revelando que Jesus deu graças ao Pai 2 vezes. Bispo, eu não entendi. Meu irmão, chega em casa, agradeça a Deus pelo jantar, agradeça pelo seu filho, agradeça pela sua filha, pelo seu esposo, pela sua esposa, pela cura que você teve um dia, pela cura que está chegando, pela porta que se abriu, pela porta que vai se abrir. Agradeça, agradeça e agradeça. Quantas vezes? A vida inteira. E Jesus vai continuar operando milagres na sua vida para que o nome dele seja exaltado. Glória a Deus. Por que graças 2 vezes? Para lembrar as pessoas famintas que Deus é a fonte de todos os dons e da provisão. Aprendam isso. Dê graças a Deus por tudo, e Ele sempre acrescenta lá mais na sua vida. Diga eu creio. Diga eu tomo posse. Em
encerramento, vamos cantar aquela canção. Fica de pé, igreja. No dia seguinte, Jesus pregou um sermão sobre o pão da vida, exortando o povo a recebê-lo, assim como eles receberam o pão da multidão, da multiplicação no dia anterior. O que eles queriam era fazer de Jesus seu rei, não para adorar Jesus, mas para que Jesus lhe desse pão o resto da vida. Porque as pessoas se importam mais com o estômago do que com a alma. Assim esqueceram completamente do impacto espiritual daquele milagre. E você? Você lembra do dia do seu milagre? Você lembra do impacto espiritual do seu milagre? Porque eu sei que você já recebeu uma visita de Jesus. Você só está aqui porque um dia você recebeu uma visita de Jesus, uma resposta dele. De alguma maneira Jesus já te livrou de alguma coisa. De alguma maneira Jesus já te curou de alguma coisa. De alguma maneira Jesus já abriu uma porta para você. De alguma maneira Jesus já te deu uma resposta. E a pergunta é: qual foi o impacto disso na sua vida? De que maneira você tem agradecido a Ele? De que maneira você tem sido grato? De que maneira o nome dele tem sido glorificado? Irmãos, nós começamos nesta noite falando a respeito de enfermidades. Eu creio que esta é uma noite de cura de enfermidades. Diga glória a Deus. Amém. Eu não sei qual tipo de cura você precisa, mas o Espírito que cura está neste lugar. O Espírito que cura está neste lugar. O Espírito que cura está neste lugar. Não, eu vou melhorar para você da glória. O Espírito que cura